A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus a todos. Não estranhem o nosso novo cenário ou cenário temporário. Nós estamos trabalhando / passeando, né? Então, como cristãos não tiram férias, né? Jesus habitava em Cafarnaum, mas nem todo dia ia para a praia. Nós hoje continuamos com o nosso devocional no livro de Romanos, capítulos 5, 6 e 7. Mas antes de a gente começar a orar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, né? Para que mais pessoas sejam alcançadas através do Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra. Tome em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Nos dê, Senhor, acesso à Tua sabedoria, Pai. Para que, Senhor, a gente venha meditar nas Tuas palavras de dia e de noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a gente vai começar no capítulo 5, no versículo 3, que diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí você fala: oi Paulo, como assim? Você vai ficar feliz, né, quando você está na prova? E Paulo diz que sim, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, nem sempre quando você está na prova, na tribulação, é um problema. Na verdade, nunca é um problema, né? Eu costumo dizer que a prova do cristão, ou ele aprende ou ele vence. Ele nunca perde. Ou ele aprende ou ele vence, né? E o texto diz exatamente isso. Perseverança, para quem não sabe, significa persistência, né? Então, a tribulação, o problema, ele produz persistência, né? Quando você tem um problema, você persiste ali até resolvê-lo. Depois da persistência, você alcançou uma nova experiência, né? Um novo testemunho. Eu disse, caráter aprovado. E do testemunho? Um caráter aprovado? Do experiência. Ah, sim. E a experiência produz a esperança, né? Porque quando você tem um bom testemunho, quando você demonstra um bom testemunho, você produz esperança para você mesmo e para o próximo, né? Quem te olha, o próprio Paulo diz num dos textos dele, que ele diz que nós somos uma carta lida pelos gentios ou pelos ímpios, né? Pelos injustos. Então, como é que somos uma carta lida? Quando eles olham para nós e julgam nossos atos, nossos passos, né? Os nossos gestos, nossas ações. Então a perseverança produz essa experiência, esse novo testemunho, e através disso produz uma nova esperança para eles. Interessante, não? No versículo 7 diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo. Aqui ele está dizendo o quê? Que eu e você, não, dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Então ele diz aqui que mesmo por um justo, difícil alguém vai morrer, né? Normalmente a gente vê as pessoas dizendo assim, tipo assim: se você morrer, eu vou morrer junto. Agora abre a cova para ver se a pessoa pula dentro. Não pula, né? E Deus, ele demonstrou um amor tão grande que ele entregou o seu filho para morrer por nós. Em vez dele morrer junto, não, ele morreu por nós, né? Não foi pelos justos, foram por pecadores. Por pelos injustos, eis a questão, né? O próprio Jesus diz que ele não veio para os sãos, mas para os doentes e os fracos, né? Pode continuar, Bruna. Eu vou falar aqui do 7, que me chamou a atenção. No 14, o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim.
E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra contra minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Me chamou muito a atenção esse 7 inteiro, na verdade, porque aqui Paulo está perguntando e respondendo ao mesmo tempo sobre a lei, né? Se a lei de Deus ela é pecaminosa, se a lei de Deus é errada, né? E aqui ele mesmo responde que não. É que na verdade a lei de Deus ela expõe o nosso pecado, né? Quando a gente se dá conta da lei de Deus e acrescentando aqui no meu pensamento até a graça, né? Quando a gente tem noção e relacionamento, a gente passa a entender os nossos pecados e sentir vergonha deles, porque muitas das vezes as pessoas que não têm o Espírito Santo e que não conhecem a lei de Deus, elas vivem de qualquer maneira, né? Então ela pega uma borracha de alguém e toma pra ela. Tá tudo bem. E aí a outra pessoa fala: nossa, você pegou a borracha da Bruna, você não vai devolver? Aí a pessoa fala: não tem nada a ver, tá tudo bem. São coisas que parecem ser pequenas, que já se tornam um hábito para a pessoa, e que na lei de Deus mostra o tempo todo o quanto é errado, né? E Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele só veio para nos salvar, porque a lei ela expõe o nosso pecado, e aí a gente morre através da lei por conta do nosso pecado. E aí Jesus Cristo morreu por nós para salvar nós que somos pecadores. Me veio uma coisa na cabeça quando eu estava lendo esse texto, que é um assunto até um pouco chato, que as pessoas não falam muito, né? Mas eu acredito que eu preciso falar, que é a pornografia, né? Me veio tudo na cabeça enquanto eu estava lendo, da questão desse ato da pornografia. Tem um vídeo circulando da Cláudia Raia que ela como fala, estimula não? Incentiva? Ela incentiva as mulheres a se masturbar. E aí ela fala das coisas boas que diz a ciência que fala, que a ciência, o capeta, que a medicina, não sei, diz que faz bem, né? E ela fala lá os pontos e tal. E aí eu vi um vídeo de um pastor reagindo a esse vídeo, e ele dizia assim: você não vai fazer esse ato pensando numa flor, numa árvore, você vai fazer esse ato pecando. E de fato é pecado, isso é pecado, é uma coisa, eu acredito que é um pecado perverso mesmo, né? Porque você vê que você sai daquela situação, como Paulo disse aqui, com vergonha. Sim. Te traz vergonha. Quando você faz alguma coisa e isso te traz vergonha, seja isso que eu disse ou qualquer outra coisa, isso quer dizer que você está pecando, que isso não agrada a Deus. E isso tem se tornado, nessa geração, uma coisa normal. E já era normal para os homens, e agora tá virando normal para as mulheres. Tá se tornando exposto, né? Tá muito escancarado, né? E a gente, como cristão, é chato falar desses assuntos, mas se a gente não falar, a gente não vai conseguir conduzir as pessoas, os jovens principalmente, os adolescentes, né? Que a masturbação, a pornografia,
ela nada mais faz você só se afastar de Deus. Você não consegue sentir o Espírito Santo, você não consegue deixar o seu templo limpo, né? Porque você faz aquele ato sujo. Nossa, você deu a palavra certinho que eu tô sujo. O ato sujo, né? E é momentâneo. É momentâneo, é rápido, é uma coisa que te satisfaz e depois você fica com aquele vazio, aquela coisa horrível. E quando você vê, você já está preso naquela caixa. Porque você quer fazer isso todo santo dia. E você está preso naquilo. Então, jovens, cuidado, porque isso só nos afasta de Deus. Não vale a pena, não vale nem um pouco a pena. Porque isso só te afasta de Deus e quando você vê, é igual o texto de Paulo, você vira escravo do pecado. Mas graças a Deus, Ele deu o seu Filho por nós. E todo dia Ele nos dá a chance de mudar. Mas você precisa mudar. Você precisa decidir mudar. Se afaste de coisas que te trazem essa vontade, né? Não é o caso, mas na minha rede social eu seguia muitas pessoas, muitos influenciadores famosos, né? Eu era maquiadora, então também seguia muita maquiadora, muita influencer de maquiagem. E isso eu via que trazia no meu dia a dia, quando eu estava olhando as redes sociais, coisas que não me acrescentavam em nada, né? Então imagina um homem, né, que está tentando se libertar disso e segue todo tipo de mulher, todo tipo de gente, todo tipo de... E aí você vai lá e tá lá rolando um negócio, aí aparece uma música mundana, aparece uma mulher de biquíni, aparece uma mulher sensual, e aí, ou até para as mulheres também, eu falei de homem, que eu quis pautar o homem agora, mas como eu disse aqui, tá virando normal também para as mulheres. Então você vê um homem sem camisa, você vê um homem dançando, e aí você não vai fazer isso pensando em qualquer coisa, você vai fazer isso pensando em alguém. Você vai fazer isso pensando em alguém, não tem. E aí você vai lá e peca, né? Possa ser que outras coisas te trazem esse gatilho, essa vontade, né? Eu não sei dizer agora, mas fuja dos gatilhos, fuja das coisas que não te acrescentam, das coisas que vai te dar vontade de pecar. Se afasta de tudo isso. Se afasta de tudo isso. A Bíblia ela é sábia porque ela é inspirada por Deus e é por isso que Deus fala que não andar na roda dos escarnecedores. Porque vai ter assuntos que não te agregam em nada. Aí uma coisa que você sabe que é errado pela lei, pela graça de Deus, aí o seu amigo que é do mundo vai falar, não tem nada a ver, faz aí, soltar a gente, ou você vai... Então assim, não vale a pena, todas essas coisas não valem a pena, a gente precisa fugir do pecado, porque quando Adão ele pecou, a humanidade toda nasceu no pecado. Sim. Então, como Paulo disse aqui, eu quero fazer certo, mas eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. E aí quando eu percebo isso, é quando eu vejo quando eu sou miserável, que eu sou pecadora. Então, a gente é miserável, então a gente não pode se achar forte o suficiente para falar assim, não, eu posso sim estar no meio do mundo, eu posso sim estar no meio dos escarnecedores, eu posso sim seguir qualquer tipo de gente. A gente não pode, a gente é fraco, a gente é ser humano, a gente é carne, a gente é miserável, pecador. Todos os dias a gente tem que morrer e nascer de novo. Exatamente. Todos os dias, então fuja do pecado, o quanto você puder. Você precisa se posicionar, né, e fugir. E pedir para Deus todos os dias, Senhor, me ajuda a nascer todos os dias, afasta de mim o pecado, me ajuda a fazer o que é bom, a fazer o que é certo, a seguir a lei e a graça de Deus. Porque, como o Novo Testamento diz, a lei ela não foi abolida. Não. Então, muitas pessoas falam assim, vou ter o seu exemplo, desculpa. O Lucas, esses dias eu tive que falar para ele isso, né? Que ele falou, a gente estava discutindo uma questão bíblica e ele falou assim, não, mas isso era no Velho Testamento. Aí eu falei, tá, mas então o Velho Testamento não vale mais? Ele vale, ele tá aqui.
E ele edifica muito nossas vidas, nossos testemunhos. A gente lê, a gente fala, nossa, tô passando a mesma coisa. Então, assim, se o Velho Testamento serve para as bênçãos, por que não serve para as coisas que são mais regradas, né? As regras das leis? Então, o Velho Testamento, o Novo Testamento, a Bíblia inteira, ela é válida. Então, siga a Bíblia, ela é o nosso manual. Sem ela, nós perecemos. Então, siga a Bíblia. Peça a graça do Senhor, o Espírito Santo de Deus, para você conseguir vencer todos os dias a sua carne, o seu eu. Quer falar alguma coisa? Não. Eu acho que é isso, então. Vamos orar? Deus, obrigada pela tua palavra. Senhor, nos ajuda a vencer, Senhor, a não pecar. Senhor, nos permita, Pai, andar sobre as tuas palavras todos os dias das nossas vidas. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Tchau. Tchau.